Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia, e hoje a aula é sobre biomas brasileiros. Já conhece? Então se liga aí. O território brasileiro, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, possui uma grande variedade de características naturais, como solo, relevo, vegetação, fauna, que interagem entre si formando composições naturais únicas. Entre essas características naturais que mais sofrem variação estão os biomas, que é um conjunto de ecossistemas com características semelhantes dispostos em uma mesma região que foram influenciados pelo mesmo processo de formação. Esses ecossistemas são formados pelos seres vivos e os seres não vivos, como plantas, animais, bactérias, e a água, o ar, o solo e a luminosidade. O Brasil possui 6 grandes biomas: bioma amazônico, bioma pantanal, bioma pampa, o bioma cerrado, o bioma caatinga e o bioma mata atlântica. Então nós vamos ver um pouquinho de cada um. Então essa aula vai ser o seguinte, um pouquinho aqui na lousa e algumas imagens, tá bom? Então segue aí, bioma Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Corresponde a quase metade do território. Um ambiente quente e úmido. Essa umidade proveniente da evaporação dos rios e da transpiração da vegetação. Uma vegetação muito rica e densa, com grande variedade de tamanhos, podendo passar dos 50 metros de altura. A fauna também possui uma grande variedade de insetos, mamíferos, répteis, anfíbios e aves. Então vamos ver algumas imagens que eu tenho sobre esse bioma Amazônia. Acompanhe aí. Então, pessoal, no bioma Amazônia, olha a quantidade de rios que corta todo esse bioma. Tá? A quantidade de água ali, por isso que a grande umidade e a temperatura alta, né, dá toda essa condição aí para essa diversidade de plantas e de animais. Então aqui eu tenho uma foto de cima, onde mostra a floresta, que ela é bem densa, ou seja, bem fechada, olha lá, impedindo a entrada de luz em alguns lugares. Por isso que impede até o surgimento de plantas rasteiras ali no solo, porque não chega luz até o solo. As árvores, a maioria, são de porte médio para grande. Então aqui eu tenho o perfil da floresta nas cheias, né? Então a gente olha aqui que eu tenho uma mata de igapó. Já é uma mata que ela já cresce ali dentro da água. E aí na época de cheia, né, eu tenho a mata de várzea aqui, que ela cobre também. E eu tenho a de terra firme aqui, né? Então eu tenho a mata, 3 tipos de matas diferentes. De terra firme, de várzea e de igapó, que já é a submersa lá. Então aqui eu tenho as espécies, essa biodiversidade, a quantidade de vidas. Eu tenho árvores gigantescas que passam até de 80 metros de altura. Aí eu tenho anfíbios, répteis, mamíferos, quantidade de plantas. Então é um bioma muito rico em biodiversidade, tanto, né, de animais como de planta em geral. Já o bioma Pantanal, uma das maiores planícies alagadas do mundo, é muito influenciada pelos rios da região. Então, na época de chuva, grande parte do território é alagado. Quando essa época de chuva passa, o rio volta a diminuir. Então, essa grande movimentação precisa ter uma adequação, tanto dos animais como das plantas, dos vegetais. Então, possui uma grande variedade de vegetação, tanto do bioma cerrado como da Amazônia. Já a fauna é composta por grande quantidade, grandes espécies de peixes, de mamíferos, de répteis. Eu tenho também mais algumas imagens, vamos ver. Então, pessoal, isso aqui é uma planície lá no Pantanal. Olha ele alagado. Então, na época de chuva, toda essa região é alagada, tá? E a época que passa a chuva, essa água volta para os rios, o rio abaixa, tal. Então por isso que as plantas têm essa condição de se adaptar. Então eu tenho plantas tanto vindo ali do bioma, de biomas diferentes como a Amazônia, como do Cerrado, porque eles fazem ligação. E os animais também.
eles vão, né, de um para o outro ali. Então eu tenho animais como a capivara, eu já tenho jacaré, olha lá, eu tenho um tipo de aves, o tamanduá, tucano, a onça, certo? Então toda essa diversidade de vida também aí no Pantanal. Já no bioma Pampa, ele está localizado no extremo sul do Brasil, conhecido como Campos Sulinos por conta desse extremo sul. O clima é influenciado sobre o clima subtropical, ou seja, abaixo dos trópicos, clima frio e seco, formado por planícies, né? O terreno, o solo é mais plano. A maioria dos vegetais não consegue desenvolver por conta desse clima, então é composta por gramíneas, espécies de capins, e a fauna é composta por aves e mamíferos. Então eu também tenho algumas imagens para a gente dar uma olhadinha e acompanha. Bioma do Pampa, né? Olha lá como ele é uma planície, é mais plano o local, então eu tenho árvores, claro, né? Mas em menos quantidade do que em outros biomas, é mais gramíneas, tá? Né? Uma espécie de capim, e eu tenho animais pequenos também rasteiros, olha lá, eu tenho o tatu, né? Tem também um gato do mato, ali uma espécie, existem várias espécies desses, né? Então a gente consegue acompanhar aqui por essa planície, então ela é mais fria e seca, né? Porque lá embaixo é subtropical, então já não dá aquela condição de mata, não tem tanta umidade para crescer uma mata fechada, e aí mata fechada eu tenho uma diversidade maior de animais, que eles precisam se esconder, alimentos, né, para esses animais também, por isso que a condição aqui é menor um pouco. Certo? O bioma cerrado, conhecido como a savana brasileira ou até a caixa d'água brasileira, que é onde estão presentes as nascentes dos principais rios, ele tem duas estações bem definidas, uma úmida no verão e uma bem seca no inverno, propiciando assim as queimadas nessa região. Então a vegetação já é adaptada. Ela não é uma vegetação muito alta, ela é de médio porte. Tá, com arbustos, ela já tem os troncos mais retorcidos, a casca mais grossa. A fauna desse lugar é composta por muitas espécies de aves, mamíferos. Eu também tenho algumas imagens para a gente ver sobre eles, acompanhei. Já no bioma cerrado, olha a vegetação como ela é diferente. Eu já tenho árvores de pequeno porte, até arbustos, e os troncos dela, olha como são retorcidos, a casca é mais grossa. Por quê? Porque na época seca, isso aqui tem mais chances de pegar fogo. Então essa árvore ela sobrevive depois, tem mais resistência a esse fogo, a essas queimadas que tem. Então eu tenho, olha a quantidade de animais que eu tenho também. Olha, eu tenho serpentes, eu tenho onça também, mamíferos ali, ó, como morcego, tá? Ó, gambá eu tenho também, lobo-guará. Então aqui eu tenho as nascentes de rios importantes, como o Rio São Francisco e outros nessa região, nesse bioma cerrado, né? Aqui eu tenho uma fitofisionomias do biocerrado, né? São as diferentes matas, então eu vou ampliar aqui um pouquinho, olha lá. Eu tenho a mata ciliar, ó, mata de galeria, mata seca, e ela vai mudando, né? O cerradão denso, olha o tipo de mata como vai mudando. Cerradão típico, né, o cerradão ralo, Parque do Cerrado, palmeiras, né, veredas, cerrado rupestre, vai ficando mais seco, olha lá. Então eu tenho toda essa diferença aí, né, nesse bioma do cerrado. E aqui eu tenho outra imagem do cerrado, bem mais seco, olha lá a quantidade de arbustos também, que são bem menores, tá? Não tem aquelas árvores grandes como um bioma que tem mais umidade, tudo bem? O bioma Caatinga, considerado o bioma mais seco do Brasil e exclusivo do Brasil, não tem outra região com bioma igual, estende-se por todo o sertão brasileiro. Tá? Tem um clima influenciado pelo clima semiárido, a vegetação é adaptada a esse local, então alguns conseguem armazenar água em seu interior e outros com raízes bem profundas para alcançar o lençol freático. Já a fauna, uma grande variedade de aves, répteis e mamíferos, então acompanha também mais um pouquinho as imagens dele aí, olha aí.
Já na Caatinga, olha lá, considerado o bioma mais seco do Brasil, olha como é seco, é meio parecido com o deserto mesmo, isso aqui é exclusivo do Brasil, hein? Só o Brasil tem esse bioma. Então olha o tipo de vegetação, olha lá, a vegetação que consegue armazenar água ali, como os cactos, né? Tem gente que até consegue extrair água disso aqui. E tem outra o tipo de vegetação onde as raízes são mais profundas, eles chegam a pegar o lençol freático bem no fundo lá para pegar água. Aqui eu tenho os animais, tipo dessa região, né? Olha, eu tenho um puma ali, eu tenho aves também, eu tenho répteis, tem outros tipos de mamífero ali, né? Então eu tenho bastante diversidade de animais também. Esses animais podem ser o mesmo, às vezes do cerrado, do Pantanal, eles vão, né, de uma área para outra ali. Aqui eu tenho outro tipo de vegetação, olha lá, elas têm bastante resistência ao calor, à falta de água, tá? Porque chove muito pouco nessa região. Então a chuva é quase mínima lá, então eles precisam retirar a água lá das profundidades, tá bom? O bioma Mata Atlântica compreende a região costeira do Brasil. Então ela se estende desde o Piauí ao Rio Grande do Sul. Estima-se que nós temos menos de 10% da mata original aqui. Tá? Ela possui a mesma vegetação da Mata Atlântica, né, com diferentes tamanhos de árvore. A fauna também, a grande maioria original já extinta. Tá? Então nós temos grandes variedades de mamíferos, aves, répteis, anfíbios. Então acompanha um pouquinho das imagens que eu tenho aí também. Já no bioma da Mata Atlântica, então eu tenho toda a imagem aqui, né, que ela pega toda a parte costeira do Brasil, então também é uma mata fechada, como se fosse a mata lá amazônica, tem bastante umidade vindo do mar, a gente percebe isso quando nós vamos ali para o litoral, que tem que descer a serra, é formado por uma grande cadeia de serras, né? Então a gente vê toda aquela neblina, aquela umidade que vem do mar. Aqui eu tenho a quantidade de animais lá, lógico que muitos já entraram em extinção, eu tenho o mico ali, a menor quantidade, lobo-guará também, os pumas, né, também, onça, então as aves, arara azul, tanto da vegetação, que eu tenho menos de 10% da original, por conta da ocupação ali no litoral. Então foram se devastando aquela mata ali, né, desmatando para construir, né, a parte do litoral, lá os condomínios, os prédios, né, tudo. Então a gente vê que tem bastante nascente de água também na serra, né, nessa que a gente fala, essa serra desse bioma todo que é a Mata Atlântica. Então olha que a gente percebe a umidade e a mata fechada ali também. Então grande quantidade de vidas ali, tanto vegetal como animal, né? E se a gente não cuidar, isso acaba, né, por conta desse avanço aí da urbanização aí, tanto no litoral como aqui, né, na cidade de São Paulo, né? Atualmente, com todo esse processo de expansão agropecuária e urbanização, o Brasil corre o risco de perder esses biomas. Já existem 2 biomas na lista de extinção, o Cerrado e a Mata Atlântica. E estima-se que o bioma Amazônia desaparecerá em 40 anos, caso os índices de desmatamento sejam mantidos. Já o Pantanal e o Pampa, né, essa expansão agropecuária influencia nas cheias dos rios e a desertificação dos pampas. Então o Brasil, por mais que tenha toda essa biodiversidade, ele corre o risco de perder, caso as leis ambientais não sejam colocadas em práticas. Certo? Então nossa aula vai ficando por aqui. Faça suas atividades. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aí, se inscreve, deixa um joinha também e até semana que vem.